Então, agora a gente passa para a doutora Débora Duprá, subprocuradora da República, e que vai ter o tempo de 10 minutos também para fazer a sua exposição. Bom dia a todas e todos. Eu tenho que me apresentar, sou Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, que é um órgão do Ministério Público Federal. Eu queria dizer que a gente vive tempos tão curiosos que eu fui para domingo participar da primeira caminhada do silêncio no Ibirapuera. E chegando no Ibirapuera, tinha uma manifestação, as pessoas gritando: a terra não é plana, a terra não é plana. Eu falei, realmente, a gente tem que ter hoje em dia esse tipo de manifestação óbvia. Eu estou falando isso porque eu acho que nós estamos também aqui no plano das obviedades, né? Nós temos que discutir o óbvio, porque, como foi lembrado antes de mim, a anistia, ela tem previsão constitucional, está no artigo 8º do ADCT, e ela é apenas uma das dimensões da justiça de transição, mas essa dimensão ela veio tratada ostensivamente na nossa Constituição. Por conta desse dispositivo que vem na sequência a lei da anistia e é instalada a comissão. E lembrando que essa comissão, ao longo do tempo, realizou tarefas que vão muito além da mera reparação pecuniária. Como foi lembrado aqui, há muitas dimensões na reparação. Ela não é apenas a entrega de dinheiro, mas ela significa que o Estado ele está, de alguma maneira, assumindo a responsabilidade pelo absurdo que ele provocou em relação a pessoas que se sentiram excluídas dessa chamada sociedade nacional. E ela também, a reparação é também uma das dimensões para a não repetição. Por isso que a comissão, ela, além da concessão da reparação material individual, ela fazia sempre o pedido oficial de perdão, né? Isso eu ouvi uma vez de uma pessoa de Moçambique, de Cabo Verde, falando a respeito de Portugal. Eu só queria o perdão, o pedido de perdão, né? Que reconhecesse que erraram, né? E, enfim, as sessões públicas itinerantes, que era uma maneira de você disseminar a ideia do que foi a ditadura e do que é preciso fazer para não repeti-la. A implementação do projeto Marcas da Memória, né, com acervo de fontes orais e audiovisuais, lembrando que muita gente atingida, muita coisa que se dá num período de exceção, ele não está revelado em documentos oficiais. É preciso sempre ativar o exercício da memória para que aquilo não se perca, né? A promoção de audiências públicas, também para promover o processo de escuta, há sempre atenção à dor. Enfim, foram muitos os instrumentos e essa realização da Comissão de Anistia ao longo do tempo, ela foi apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no relatório de 2015, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considerou que parte do que o Brasil devia em relação ao período da ditadura estava satisfeito. Essa informação foi prestada no caso Gomes Lund. É a informação oficial de que a Comissão de Anistia funcionava, para além da reparação meramente econômica, com marcos simbólicos importantes para a reconciliação, o acolhimento das pessoas e dos familiares das vítimas que sofreram tanto. Em 2016, começam o processo de desmonte. Vamos ser muito honestos que nós estamos vivendo o pior período, mas de 2016 tudo começa a ficar muito ruim. Primeiro com a descontinuidade das sessões, a descontinuidade da construção do memorial da anistia, naquela dúvida do superfaturamento e tal, também a imobilidade dos marcos da memória, das clínicas do testemunho, e dois dados muito importantes:
a composição, que foi absolutamente alterada, composta de pessoas, eu vou falar disso mais um pouco adiante, não sei quanto tempo eu tenho, mas de pessoas com pouquíssimo perfil, que tem que ter essas comissões, e a revisão das decisões pela consultoria jurídica do Ministério da Justiça. A comissão de anistia, ela é criada exatamente para permitir que pessoas com histórico de direitos humanos, elas tenham essa compreensão da dor provocada pelo Estado. E, portanto, você não pode submeter aquilo que esse coletivo compreende a uma composição de juristas que vão analisar na defesa do patrimônio público da União, porque a consultoria jurídica de um ministério é formada para isso, é para defender o patrimônio público, quando, na verdade, a Constituição determina que haja um investimento público para exatamente ressarcir as pessoas pelas graves violações provocadas pelo Estado. Eu quero informar que isso, na atualidade, faz parte de um inquérito civil, foi encaminhado pela PFDC à Procuradoria da República no Distrito Federal para a apuração dessa situação. Bom, mas o que era ruim ficou ainda pior, né? Agora, em 2019, nesses prestes a completar os 100 dias, eu não sei se completaram, porque, enfim, nós começamos com a ministra indeferindo requerimentos sem passar pelo Conselho da Comissão de Anistia. Como eu falei, isso é absolutamente impossível. A Comissão de Anistia ela foi criada com um propósito que está dentro da lógica de toda e qualquer Comissão da Verdade, que são comissões instaladas para que a gente faça o luto conveniente desse período de gravíssimas violações de direitos humanos. Começou também a anunciar que ia indeferir requerimentos em massa, auditorias, CPI e, enfim, que não era papel da Comissão de Anistia distribuir material didático, nem construir memorial, desconhecendo os próprios marcos normativos que botam a Comissão da Anistia muito além da mera reparação econômica. Criou um hashtag no Twitter, enfim, hoje em dia se governa pelo Twitter, né, que Comissão chega de corrupção. Isso uma ministra. E, enfim, anuncia agora a criação de uma CPI. Eu estou terminando... Não, ainda tem 3 minutos. CPI. Isso está na contramão do propósito de qualquer Comissão da Verdade e da Constituição. Esses são espaços de acolhimento, de compreensão do que foi ser excluído dessa sociedade, pela morte, pela tortura, pelo exílio, pelo degredo, enfim, pelas coisas mais abjetas que podem acontecer numa sociedade nacional. E a respeito da composição, eu já disse, enfim, que a orientação é de que essas comissões, elas tenham uma composição de pessoas que compreendam direitos humanos, que compreendam esse papel do Estado. Mas uma das características é a neutralidade. Se entende que, principalmente, integrantes do aparato militar não podem fazer parte de comissão de anistia. Por quê? Não podem, porque eles foram, enfim, os autores das violações. Mesmo as gerações atuais que não participaram daquele processo, elas estão inseridas dentro de uma corporação que tende a se defender. Então, mesmo as novas gerações, elas não podem fazer parte. Vai se dizer, não, mas desde o início, desde o primeiro decreto, havia a presença do Ministério da Defesa. Lembrem que o Ministério da Defesa, em 2001, quando houve o primeiro decreto, ele já era ocupado por um civil. Ele não era ocupado por um militar. E o Ministério da Defesa está nessa comissão porque a ele cabe arcar
com o pagamento econômico. É desse recurso que sai o pagamento econômico. E se previu a presença de um representante, uma representante dos anistiados, exatamente porque, para compreender, é preciso que os próprios atores sociais eles estejam presentes nesses espaços, né? Então, o que nós temos atualmente, já para terminar, eu fiz um rápido levantamento, eu posso estar errada, nós continuamos. O decreto da ministra atual, ele muda, ele encolhe o conselho, né, de 20 para 9 pessoas, e ele diz que tem que ter 2 representantes do Ministério da Defesa e 2 representantes dos anistiados. Eu só identifiquei uma representante dos anistiados, que segue sendo a Rita. Eu não sei qual é a outra, mas do Ministério da Defesa tem mais de um. Mas eu vou dizer para vocês aqui, rapidamente, algumas pessoas que causam alguma curiosidade. Cláudio Tavares Casale, militar, esteve no Haiti. Diógenes Camargo Soares, militar da Ativa. Dionei Tonê, militar da Ativa. Joanival Gonçalves, ele não é militar, mas ele ele faz parte de um órgão de assistência direta e imediata ao Ministério da Defesa. João Henriques Nascimento de Freitas, que é o atual presidente da comissão, ele foi assessor jurídico do então deputado Jair Bolsonaro e conseguiu liminar na Justiça do Rio para suspender os pagamentos das reparações concedidas na caravana da anistia. Também moveu ação para impedir a reparação à família do ex-guerrilheiro Carlos Lamarca. Luiz Eduardo Rocha Paiva, militar, e declarou em entrevista à colunista Miriam Leitão que duvidava se a ex-presidente Dilma Rousseff tinha sido realmente torturada. Maria Vitória Barros e Silva Saraiva, já era conselheira antes, mas chamou um anistiado de terrorista em sessão no final de 2018. Sérgio Paulo Muniz da Costa, militar, comandante ativo do Exército, publicou no Diário do Comércio: o bolivarianismo lulista, tolerado pela justiça e incensado pela intelectualidade, continua solta, trazendo prejuízos à economia e desafiando a lei. É essa a comissão da anistia. É essa a comissão de anistia que nós não vamos aceitar. Obrigada.